Boa noite, amigos e amigas, queridos, queridas, queridas que vão seguindo o meu canal Abia Yala. Isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Hoje é um péssimo dia. Péssimo dia para os familiares do jornalista britânico The Guardian e para o Bruno, que foi ou tinha sido exonerado da FUNAI. Isso aqui é um acontecimento realmente horroroso. Não tenho o que dizer, né? Inclusive as mídias aí estão cheias, 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 falando sobre o mesmo tema, né? Se utilizando, inclusive, algumas mídias em torno dessas duas pessoas, dois seres humanos que se foram embora da pior das piores das formas possíveis. Mas eu nem quero mais falar sobre isso, senão eu quero falar sobre a Gênese. Eu sempre gosto de frisar que eu sou um arqueólogo das questões que acontecem enquanto eu estou vivo, né? Porque sempre tem uma prévia, tem uma história, tem um antecedente que faz com que essa situação atual, da qual a gente tinha que se desprender de uma forma extremamente angustiante, se quiser, né? Chama a uma reflexão sobre onde começa esse tipo de crimes dolosos, culposos. Não tem um tópico para definir um crime desse tão horroroso, em onde, inclusive, participaram pessoas comuns, pessoas do povo, pessoas, não sei, um barqueiro de lá, um timoneiro, um homem que também, dois homens que foram presos, né, que supostamente foram os algozes daquela dupla de defensores do ambiente e dos povos originários, guardiãs e guardiões das florestas, né? E aqui, quando nós começamos a falar sobre a Gênese, né, o arqueólogo pega aquela pazinha, né, aquela pazinha pequena e vai cavocando, né, ao reis do chão, vai cavocando, cavocando cada vez mais, vai fazendo um buraco e vai entrando e vai encontrando coisas e vai desensacando do fundo do poço, do fosso, da sarjeta, né? Vai encontrando coisas e vai descobrindo que houve um tempo que antecedeu aquele tempo, e o arqueólogo que chega daqui a 5.000, 10.000 anos, 15, 30.000, talvez, procurando seus próprios antecessores, né? Que o arqueóloga, ela não vai em busca, não, ela está buscando os seus próprios antecessores, né? Assim como o psicólogo não vai para curar a pessoa, ela vai como um espelho dela mesma. Psicólogo, arqueólogo, são pessoas assim que vão em busca de algo que elas estão buscando e que acaba acontecendo que descobrem coisas que depois algum setor da humanidade, não toda a humanidade, vai também se espelhar naquela descoberta, né? Porque essa questão de que o comportamento humano, pelo próprio fato de ser humano, vale para bilhões, é balela, é falácia. E nessa arqueologia a gente vai descobrindo que durante a história da humanidade já aconteceram fatos similares, ou até piores, ou talvez menos piores, em se tratando de que, se hoje nós nos cognominamos de povos civilizados, evoluídos, avançados, que ainda em pleno 2021, com essas tecnologias que nós temos, inclusive esse que eu estou utilizando, permitam que aconteçam esse tipo de situações, como aconteceu lá na região lá das três fronteiras, né? Peru, Colômbia e o Brasil, né? Regiões que já são conflitivas em função do narcotráfico, em função do tráfico de animais, tráfico de pessoas, né?
e em função também de uma disputa por territórios, fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, porque eles também brigam entre eles, né? E aí, nessa busca, nessa cavocação, se se quer, né? Eu adoro criar neologismos, né? Nessa cavocação toda, né, do arqueólogo, e eu mesmo já tenho ido descobrindo que, muito antes de Descartes, quando em 1637 ele escreve e publica, pela primeira vez em 1639, o discurso do método, é que começa, então, desde as Europas, a acontecer um fato que hoje nós denominamos de extrativismo, né, e mineração. E esses dois fatos já se deram na própria Europa, né? Em função, primeiro, de que eles buscavam terra para a agricultura, e sem conhecer muito como que eram os feldspatos, como se fala tecnicamente, né, em geologia, eles não conseguiam constituir alguma terra que tivesse um humus onde pudessem eles assentarem suas famílias e morarem nelas. E quando achavam, eles invadiam, matavam, estupravam, trucidavam, etc. E tal. Então, o fato que aconteceu com Tom e com Bruno já são fatos que já vinham acontecendo. Se reproduzem através da história, vão se reproduzindo e vão causando uma espécie de uma ressonância histórica. Algo que um dinamarquês aí escreveu que se chama metablética. Eu já vou me lembrar, mas existe a metablética, né? Que é aquela parte da história que não para de acontecer, que vai se reproduzindo com o passar do tempo, não interessando o espaço geopolítico, mas que de alguma forma vem definindo já um passado que já veio acontecendo e está acontecendo agora. E o pior que está acontecendo agora, e o Brasil é a bola de vez. Esses acontecimentos já estoura, né, os limites geopolíticos e circunscricionais, que neste caso seria o Brasil e a América Latina. E vai para outros continentes, inclusive na África, já sabem sobre os acontecimentos que rolam aqui no Brasil. E não apenas em função do que o Brasil seja não, são as próprias comunicações. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, talvez fique em YouTube. Se eu publicar em Twitter ou Facebook, vai saber onde que vai parar. E alguém vai querer saber o que esse cara feioso está falando. Mas, enfim, alguma coisa interessante deve estar falando, por isso que ele está aqui. Então, as notícias vão correndo de modo impactante e com uma velocidade que vocês nem imaginam. Somente quem é analista de sistemas sabe como funciona. Eu vou dar uma freada aqui. Então, aqui, como eu estava falando antes, eu faço esse vídeo, vamos saber até porque que eu fiz um pause aqui, aí eu fui lá desligar o feijão aí, que acho que a tampa não ficou legal. E assim, coisas como estas podem viralizar, mas que viralize um crime tão fétido como esse, realmente põe em xeque a nossa suposta humanidade. E aí que eu queria falar sobre isso, acho que esse é o tema central. Nossa suposta humanidade. Será que é humano, inclusive, ter feito um pause aqui nesse vídeo, enquanto eu ia desligar a panela de pressão, porque a tampa ficou mal colocada? Será que o humano, eu estou falando aqui na frente de um aparelho, para uma coisa que eu não sei se realmente é aquilo que eu estou querendo falar, porque não é a gente que fala a língua, senão que é a língua que nos faz falar, porque nós nascemos dentro de um sistema, já começa na maternidade, ou mesmo lá em casa, diferente aos povos originários, que realmente pode ser ao interior de uma oca,
mas nós que estamos aqui em contexto urbano desde criança, nós já nascemos dentro de um mundo onde tem pessoas que mal eu vi na minha puta vida, jamais eu conheci, e lá eu vejo quem serão essas figuras aí. De repente eu me vejo nos braços de alguém que olha assim, nossa, quem que é essa pessoa que está aqui, que me está segurando? Que é? E o instinto fala mais alto e ela vai, o bebê vai direito para o peito, né? Ou a bebê, né? Vai direito para o peito da mãe, mas ela já olha e chora porque criança chora quando nasce porque ela estava tão quentinha dentro do ventre materno e de repente ela sai, vê uma coisa assim, não entende luzes e outras coisas que vão se movendo e um monte de ferramentas e que diabo será isso, né? Que coisa, né? E aí, então, a criança já nasce de um mundo que ela não imagina a puta ideia, puta vida dela, que diabo será que esse monte de coisas aí? Por que que eu estou aqui? Então, aí a gente vai se questionando muitas coisas. Nossa, por que que existem as armas? Para que existem as armas? Quem descobriu a pólvora, descobriu para fazer outras coisas, mas não para matar outros seres humanos. Daí a dúvida sobre a nossa humanidade, nossa suposta humanidade. Será que é humano mesmo? Beber, comer, dançar, gritar, chorar. Será que é humano mesmo? Será que é mais ou menos humano pegar uma arma de fogo e matar alguém do que chorar, do que estar gargalhando? Que será mais plausível para nos designarmos como verdadeiros seres humanos? Sermos presidente da República e oprimir milhares de seres? Ou quizás ser um andarilho pela estrada? Ele não está nem aí para porra nenhuma. Ele chega no primeiro restaurante aí, ô senhora, não tem um prato de comida? Aí ele vai ganhar uma marmita, sei lá, vai dormir por aí, pega a rede e ele continua a caminhada. Que é mais humano? Ser garimpeiro ou ser o engraxate aqui na Praça da Sé de São Paulo? Que é mais humano? Correr atrás do ouro, lá no Vale do Javari, ou atrás das madeiras, lá em São Gabriel da Cachoeira, do que ser um cara que nem eu que fica aí falando um monte de coisas aqui na frente de um aparelho sem saber onde que suas palavras vão ir rebotar ou serem bem-vindas. Que é mais humano? Ser um jornalista ou ser um defensor do meio ambiente? Que é mais humano? Ser indígena, ser preto, ser branco, ser professor, ser advogado, ser juiz do Supremo Tribunal Federal, ser um tio que fica pedindo carona pelas estradas, ser um hippie, ser um artista de rua, ser um doutor em ciências políticas, ser um filósofo, ser um sábio sobre Platão e Aristóteles, ou ser apenas um camponês ignorante que mora lá nos cafundós do mundo onde ninguém vai e vive de sua roça, sua mulher, e se tiver filhos, ao lado dos seus filhos, filhas, do lado de uma fogueira, talvez, e talvez sem energia elétrica, o que já é o suficiente para dizer que ele é menos humano do que a gente. Mas será que essa pessoa que vive sem luz elétrica não é mais feliz do que qualquer um de nós? De vocês? Será que aquele andarilho, que anda lá no meio daquelas estradas e anda, e anda, e anda, quem tem carro e anda pelas estradas já deve ter visto ou trombado alguns andarilhos, andarilhas, às vezes são famílias inteiras, e que não são andarilhos, às vezes são busca-vidas, são gente que está atrás do sustento qualquer um que der e vier.
Mas será que eles são mais felizes, são menos culpados, são menos responsáveis do que aqueles que abrem um clube de tiro? Será que é mais humano um tio que abre um clube de tiro do que um andarilho? Será que é mais humano o primeiro-ministro da Alemanha do que uma pessoa que mora no Congo belga, um comum? Será que é mais humano um homem que mata, trucida, do que aquele que defende o meio ambiente e os povos originários? Será que é mais humano dizer que é ser humano do que se sentir propriamente humano? Será que cabe o conceito de ser e de ser humano em 7 mais de bilhões de pessoas que moramos nesse planeta? Sinceramente, pessoal, eu coloco e vou colocar sempre em risco e em dúvida a sabedoria ocidental em função da linguística. Porque depois do que aconteceu hoje, aliás, ontem, né? Ontem, aliás, eu já estou atrasado aqui. Desculpem aí, ontem. Porque já são as 0 horas e 42 minutos do dia 17/6/2022. E aí, que é mais humano? Saber o tempo, que o tempo me controle, o dia, a data, o ano. Será que esse ano é verdadeiro? Será que esse ano foi mais humano do que o ano de 2022? Como era o mundo em 1022? O que eu sei é que já aconteceram muitas coisas tenebrosas em Abya Yala. E ainda continua acontecendo, ou na América Latina. É todo dia um ser humano se vai, porque o outro que diz ser humano fez ele tombar. E às vezes pelos motivos mais pueris, eufêmicos. Você mata por mulher, você mata por causa de uma coxinha, por causa de R$ 2. Você mata até porque não era a pizza que o entregador deveria ter entregado. Aí o motoboy, o uberizado lá de bike acaba apanhando, morre. E assim vai, né? E o pior disso é que é naturalizado. Então, aí que eu coloco como pergunta desse vídeo: será que nós somos verdadeiramente seres humanos? Quais são os critérios que definem um ser humano? Deixo essa pergunta para vocês. Boa noite.